Olá a todos, nesse vídeo vamos aprender três sons bem parecidos, que são esses três símbolos fonéticos que estão na tela. E nesse vídeo eu também vou dar dicas, várias dicas de como pronunciar esses três sons e um padrão para identificar esses três sons das palavras. Bom, começando com o da esquerda, é o I parecido com o I de sinal, né? É praticamente um E, né? Então você fica com a boca semi-aberta e é um som mais rápido. O do meio é um I alongado, é um I bem acentuado. E é por isso que os americanos, quando vão tirar fotos, falam cheese, né? E nós brasileiros falamos X. Porque quando nós pronunciamos esse I, nós puxamos os lábios para trás, forçando assim um sorriso. E é um I mais longo. Já o da direita é um I curto, né? Com uma leve, com uma pequena elevação de voz, né? Que seria o I. É parecido com I de mais ou iate. Seria praticamente o I. A gente vai aprender mais sobre eles ao longo da apresentação. Há muitas palavras que têm pronúncia bem parecida, sendo que a única diferença está no som dessas vogais. Muitas palavras com a vogal I têm um som do símbolo desse símbolo aí que seria praticamente o E. E muitas palavras que têm as vogais EA ou EE têm um som de I mais alongado, que é um padrão muito comum. Então, para vocês terem uma ideia, o da esquerda é o E bem curto, que é quase um E, e o da direita é o I mais alongado. Então nós temos o live and leave, bitch, beat, shit, sheet. Cuidado porque tem muitas vezes que passamos por situações embaraçosas porque não pronunciamos a palavra corretamente. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu conheci uma pessoa da Carolina do Norte, né, que é um estado que tem bastante praia. E eu resolvi perguntar sobre as praias. Meu inglês não era muito bom naquela época e eu acabei pronunciando a palavra praia errado. Então eu perguntei how are the beaches there em vez de how are the beaches there, né? Uma diferença bem sutil, mas a primeira palavra, beaches, significa cadela, né? Que pode ser o cachorro mesmo ou pode ser um palavrão, em vez de pronunciar beaches, né? Que seriam praias mesmo. Bom, eu percebi que ele ficou um pouco constrangido e depois eu corrigi a situação, mas isso é só para você ter um exemplo de como uma palavra errada, uma palavra mal pronunciada pode mudar totalmente o sentido da frase. Bom, como eu disse anteriormente, isso é um padrão muito comum e eu consegui separar 30 palavras que a única diferença da pronúncia está no som dessas duas vogais. Então, as palavras escritas com a vogal I, aquele I mais curto, quase um E, e as palavras escritas com as vogais EE ou EA tem aquele I mais alongado, que você tem que puxar os lábios para trás. Bom, e aqui está os 10 primeiros exemplos. O da esquerda é o I mais curto, o da direita é o I mais comprido. Aqui nós temos mais 10 exemplos. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e procurar no dicionário online, você vai ver que são os mesmos. E aqui mais 10 exemplos de palavras que a única diferença está na vogal, no som da vogal. Então cuidado porque para um iniciante é um pouco difícil você perceber essa diferença no começo. Esse é um padrão tão comum que muitas palavras que são escritas com dois Es ou com E e A têm a mesma pronúncia. E aqui eu consegui separar 10 palavras que a única diferença é que as palavras da esquerda estão escritas com dois Es e a da direita está escrito com E e A, mas ambas têm a mesma pronúncia. Porém, toda regra tem sua exceção, e muitas palavras que são escritas com dois E ou EA têm um som diferente. Na dúvida, sempre dá uma checada no dicionário, né? Só para ter certeza. E aqui nós temos alguns exemplos. Temos o great, que é o I longo, e o great, que é o EA, mas tem um som diferente. O breed, que dois E's também, som de I longo, e o bread, que é o som de E. Outras três exceções seriam o beer, deer e deer, né? Que tem dois E's e outra tem um E e um A, mas um é aquele I longo, aquele E mais curto, quase um E. E para terminar, temos o som do Y, que é esse símbolo fonético que parece um J, que é o som do I, que é aquele I mais curto com uma pequena elevação de voz. E todas as palavras que começam com Y têm esse som, que aqui nós temos alguns exemplos, que é o yes, yet, you, ear e yellow. Palavras que começam com E e U também têm esse mesmo som. São poucas as palavras no inglês que começam com as vogais E e U, mas todas elas têm o mesmo som de Y, que é o Europe, Euphoria e Eucalyptus. Esse som também pode vir no meio das palavras, como view, argue, billion, computer, beyond. Algumas palavras também começam com a vogal U, que é o use, usually, university.
Quando a vogal U tem o som de Y, é considerado o som de uma consoante. É por isso que falamos an umbrella, colocamos um N depois da umbrella, que a umbrella tem um som de vogal. E a university, não colocamos o N depois do artigo A, porque o U da palavra university tem o som de Y, que nesse caso é considerado o som de uma consoante. E aqui temos algumas palavras que a única diferença está nesse símbolo. Da esquerda temos o ear, e da direita, ear. East, east. Yearn, earn. Se você pronunciar as duas palavras da mesma forma, não seria um erro tão grave, e dependendo do contexto da frase, você ia ser entendido. Mas é importante saber que há uma diferença de pronúncia. Mas se você quiser ter um inglês bem claro e com o menos sotaque possível, pratique essas pronúncias até se tornar second nature. Second nature é uma expressão em inglês que significa fazer algo de maneira fácil e natural, sem precisar pensar muito. Isso você só adquire com muita repetição. Se você gostou, clique em like, ou pode se inscrever no meu canal também. Se você é uma pessoa visual, cheque meu site www.visualenglish.com.br, onde tem mais de 500 palavras representadas por imagem. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.